Fala galera, boa tarde. Meu nome é Paulo Flávio e a gente vai aqui explicar o que é o efeito bola de neve. Você vai ver que isso faz total diferença no seu investimento, tá? Se você quer aprender a investir, quiser começar a fazer esse efeito bola de neve aqui nos seus investimentos para poder ganhar mais dinheiro no final, vem com a gente que a gente vai aqui poder mostrar para vocês. Vai citar aqui um exemplo muito bom para vocês poderem investir e pegar todo o seu investimento e reinvestir os seus lucros, tá ok? A gente vai aqui explicar direitinho o que é. Bem, se você não sabe o que é o efeito bola de neve, a gente pode dizer que é a oitava maravilha do mundo, ou seja, é os juros compostos, tá? Todo o seu investimento, se ele tiver os juros compostos embutido, ele vai se multiplicar ao longo do tempo significativamente, certo? É praticamente você fazer o seu investimento mensal e com o lucro daquele seu investimento você reinvestir também, ou seja, soma-se ao seu investimento, tá? Aquele lucro, você vai fazer o seu aporte e você pega aquele lucro, soma ao seu aporte e faz um investimento maior. Bem, aqui, vamos lá um pequeno exemplo. Se você investe R$100 por mês, no primeiro mês, né, a uma taxa de 1% ao mês, então você terá ganhado no final do primeiro mês R$1, tá? Ok, então seu somatório terá R$101. Você terá aportado 100 e ganhou R$1. No segundo mês, você vai aportar mais R$100, ok? Então você vai ter R$200 na conta e vai pegar aquele seu lucro de R$1 e também fazer aquele aporte. Ou seja, você terá o total de R$201. Levando em consideração a taxa de 1% de retorno, você terá lucrado ao final do segundo mês R$2,01. Ou seja, aqui não vai se tornar tão relevante, a gente está falando de um valor inicial, né? Você está vendo aqui que acrescentou 1 centavo no final do segundo mês. Tá ok? Mas a gente vai ver isso já no longo prazo, como é significativo. Bem, aqui é o exemplo demonstrando, né? No primeiro mês você fez o aporte de R$100 e com a base de 1% lucrou R$1. No segundo mês, você teve o primeiro aporte de 100, teve o segundo aporte de mais 100 e também você incluiu aqui dentro desse investimento aquele seu lucro de R$1. Ou seja, você tem um total de R$201, certo? No final, né? No final do segundo mês, para o início do terceiro, quando você for receber seu rendimento, vai incidir que você lucrou R$2,01. Por quê? Porque você lucrou R$2 em cima do seu investimento inicial e 1 centavo em cima do seu lucro que teve no mês anterior. Ou seja, aquele 1 centavo que está ali já é um lucro sobre lucro, tá? Então é o famoso juros compostos. Ele já está incidindo aqui já bem pertinho, no início do seu investimento. Apesar de ser baixo, é muito relevante, pessoal, ao longo do tempo. Né? Como a gente disse aqui, no início vai se tornar praticamente irrelevante. Você pode ver que é pouco dinheiro, vai parecer que ao longo do tempo não vai fazer diferença, mas vai fazer sim, faz muita diferença. Bem, a gente tem aqui um exemplo, né? Bem simples. Você vai investir todo mês R$500, mas sem reinvestir o seu lucro. Certo? Aqui é como se você todo mês fosse aportar, né, investir R$500. A gente botou aqui uma taxa de 0,8%, tá? Que é uma taxa que hoje é totalmente viável. Uma taxa de 0,8%, tá? Então a gente fez aqui um pequeno exemplo de 30 anos. Do primeiro ano, você teria investido R$6.000 e estaria tendo lucro ali mensal de 48%, R$48, sendo a taxa de 0,8%, certo? Ao final do quinto ano, você teria 30 mil investido e teria o retorno mensal de R$240. Ao final do 10º ano, você teria em caixa R$60.000 e estaria tendo um retorno mensal de 480 para complementar sua renda ou gastar com o que você quiser, certo? Mas você ainda teria 60 mil em caixa. Ao final do 15º ano, né, você teria em caixa R$90.000, certo? E estaria todo mês ali recebendo R$720. Você estaria retirando e gastando o que você quisesse. Bem, agora, ao longo de 20 anos, você teria um patrimônio bastante relevante, R$120.000. E estaria tendo um retorno de 960 por mês, tá? Ao final de 25 anos, você teria 150 mil e estaria tendo um retorno mensal de R$1.200. E ao final de 30 anos, teria 180 mil em caixa e ainda estaria tendo um retorno de R$1.440 por mês. Lembrando que nesse exemplo a gente não está reinvestindo todo aquele valor ali. Você está simplesmente, aquele retorno de 0,8, você está simplesmente retirando e gastando o que você quiser. Porém, todo mês você está sendo fiel em investir R$500, tá? Lembrando que é só um exemplo.
vamos aqui para frente. Agora a gente vai ver o que é o efeito bola de neve, tá? Numa taxa de 0,8% ao mês, a mesma apresentada no exemplo anterior, tá ok? Porém, nessa situação, vai estar reinvestido todos os meses, certo? O seu aporte mensal de R$ 500 mais o lucro obtido, certo? Por menor que ele seja, você está lá reinvestindo. A gente vai ver que aqui o negócio vai começar a ficar um pouco diferente. Bem, ao final do primeiro ano, você teria investido R$ 6.000. Você já teria um lucro de R$ 271. Você teria o total em caixa de 6.271,17 e estaria lucrando ali, né, entre aspas, R$ 50 mensais, porque você estaria reinvestindo. Ao final do quinto ano, você teria investido R$ 30.000, mas em caixa teria R$ 38.311, ou seja, você teria obtido um lucro de R$ 8.311 ao final de 5 anos. E estaria tendo um retorno mensal de 306. Porém, aqui ó, o seu aporte começa a mudar. Por quê? Você estaria fazendo um aporte de R$ 500 normal, mas esses R$ 306 ao longo de 5 anos, como a gente falou, ele também vai ser reinvestido. Ou seja, seu aporte passa a ser R$ 806,50. Tá entendendo por que faz uma diferença relevante? Porque aqui começa o juros sobre juros. A partir do primeiro aporte que você vai reinvestindo, começa a gerar bola de neve, juros sobre juros. Para vocês terem uma noção, ao final do 10º ano, você teria investido R$ 60.000, mas seu patrimônio seria de R$ 100.100. Por quê? Você teria só de juros ganhado aqui R$ 40.100 e teria um retorno mensal de R$ 800, que também seria reinvestido. A gente tem que lembrar que a gente não está tirando nada para a gente nesse exemplo, a gente está simplesmente reinvestindo. Bem, ao final de 15 anos, você teria em caixa R$ 199.786. Olha que aqui já ultrapassou. Você teria investido 90 mil, mas já teria tido um retorno de R$ 109.786. Ou seja, ao longo de 15 anos, você ganhou mais do que você investiu. Teria um retorno mensal de R$ 1.598. Tá vendo como o tempo é exponencial para os juros compostos? Faz uma diferença gigantesca. Ao longo de 20 anos, certo? 240 meses, você teria investido R$ 120.000 com aqueles aportes de R$ 500 por mês. Porém, seu patrimônio seria 360 mil. Vamos aqui verificar o lucro. O lucro é exorbitante, digamos que 2 vezes mais, certo? Porque você investiu 120 mil e agora teve o lucro de 240 mil, certo? Sendo assim, ficou 2 para 1. Você teve aqui um lucro gigantesco, né, em cima do período do tempo, ou seja, o tempo é favorável. E teria mensalmente R$ 2.884. Aí lembrando, a gente vai reinvestir. Todo mês você teria esse valor mais R$ 500 que você continua sendo fiel investindo, né? Então vai crescer de maneira exponencial. Vamos lá. Ao longo de 25 anos, você teria desembolsado, investido no seu bolso R$ 150 mil, certo? Porém, você teria em caixa 619 mil. Vamos lá no total, ó. 619.900. Só de lucro você teria praticamente 3 vezes mais, né? No total, digo no total de lucro, que é R$ 469.900. Você teria mensalmente R$ 4.959. E ao longo de 30 anos, a gente chega à marca histórica que ultrapassa R$ 1 milhão no total. Isso é o patrimônio, tá? Você teria investido apenas R$ 180 mil e você teria ali mais de 5 vezes o valor inicial. Né? Você teria R$ 1.038.000. Teria tido lucro de R$ 858 mil. E todo mês teria uma renda mensal ali aproximada de R$ 8.305. Ou seja, o tempo é totalmente favorável para bola de neve, para os juros compostos. Bem, a gente fez uma comparação aqui, a gente vai ser um pouco mais breve nessa comparação, porque ficou bem claro que reinvestindo é muito melhor, né? Porque de início você não vai tirar quase nada de retorno, e ao longo do tempo, se você reinvestir, o seu patrimônio vai crescer de maneira muito grande. Vamos lá, no primeiro ano, você teria o total, sem reinvestir, R$ 6 mil. Se você reinvestir, seu patrimônio seria lá o total, ó, de 6.271. Em 10 anos, você teria o patrimônio de R$ 60 mil sem reinvestir. Em 10 anos, você reinvestindo, você teria R$ 100.100 de patrimônio. Em 20 anos, você teria de patrimônio, sem reinvestir, R$ 120 mil. E reinvestindo, em 20 anos, você teria R$ 360 mil. E em 30 anos, sem reinvestir, você teria R$ 180 mil.
E em 30 anos, reinvestindo, você teria aqui 1.038.000, né? Como a gente viu aqui, você pode analisar aqui toda essa tabela, todos esses números, você vai ver que se você reinvestir ao longo do tempo, faz uma diferença gigantesca, certo? Então, pode parecer uma coisa muito simples, uma coisa muito pequena, mas ao longo do tempo faz um efeito gigantesco, né? Bem, aqui a gente fica bem claro que com o efeito bola de neve é muito melhor. E a gente vai tentar dar um start para vocês, né? Bem, se você investir R$ 500 em uma taxa de 0,8 ao mês, certo? Digamos que você quer uma renda mensal, um valor extra de R$ 1.600 ali aproximadamente. Bem, em 15 anos você consegue ter um patrimônio de quase R$ 200.000 e ter uma renda mensal de quase R$ 1.600. Pode ser uma renda extra para você, não sei, fazer uma viagem ou sei lá, não sei, pagar o colégio do filho, faculdade, não sei. Mas em 15 anos, você investindo apenas R$ 500, uma taxa de 0,8, você consegue ter esse patrimônio, tá? O tempo vai passar independente de qualquer situação. O tempo ele vai passar, né? Mas se você começar hoje, daqui a 15 anos você pode ter esse patrimônio, né? Lembrando que esse valor ali, o seu patrimônio, de quase R$ 200.000, vai estar lá. Se você quiser tirar os R$ 200.000, ele vai estar lá, entendeu? Aí você decide qual o objetivo da sua vida. Bem, ao longo de 20 anos, se você permanecer reinvestindo, você terá um patrimônio de 360.000, né? E mensalmente você teria 2.884. Ou seja, se você verificar aqui, em apenas 5 anos, de 15 para 20, você teria aqui quase 1.300 e poucos reais a mais. Digamos R$ 1.350 a mais. Vai dar um pouquinho mais. Ou seja, você viu que em apenas 5 anos, você quase que dobrou a sua renda mensal. Você quase que dobrou seu patrimônio, né? E de 20 para 25, que você teria em 20 anos, né, 360.000 de patrimônio, você passa a ter 619.900. Ou seja, você está vendo que agora, depois dos 10 anos, digamos que você rompeu os 100.000 de patrimônio, passa a ser muito mais fácil você conseguir atingir um objetivo maior. Você está entendendo? Então a gente consegue verificar aqui que a diferença aqui de 15 para 20 anos, de 20 para 25 e de 25 para 30, certo? Tem uma diferença gigante. A partir do momento que você rompe os R$ 100.000 e você começa a reinvestir o seu aporte mais aquele valor, você vai ver que cresce de maneira exponencial. Ó, o seu patrimônio de 10 para 15 anos subiu 100.000. O seu patrimônio de 15 para 20 anos subiu 160.000. De 20 para 25 subiu aqui praticamente 260.000, digamos 260.000, certo? E seu patrimônio de 25 anos para 30 anos subiu aqui R$ 420.000. Ou seja, a partir do momento que você começa a investir e começa a reinvestir o seu rendimento, né? O seu lucro mensal, o seu aporte mais seu rendimento, ou seja, ele passa a fazer mágica, né? Então, digamos que com 15 anos você quer ter R$ 1.600, você consegue ter um aporte de R$ 500. Com 20 anos você quer ter quase R$ 3.000 mensais, você consegue com um aporte de R$ 500. Você com 25 anos quer ter R$ 5.000, quase R$ 5.000 mensais, você conseguiria aqui nessa situação reinvestir no seu aporte. E com 30 anos você R$ 8.305 ali em média e 1 milhão de patrimônio, você conseguiria sim com R$ 500. Não é impossível, a gente sabe a dificuldade, porém é questão de objetivo, né? Você pode começar com pouco, você pode depois fazer um aporte um pouco maior, talvez um 13º, umas férias, alguma coisa assim que você consiga fazer um aporte maior. Você tenta compensar um mês que você não conseguiu fazer, mas a regularidade é importante, porque aqui a gente está falando todo mês, tá? A gente está falando de um aporte mensal aqui fiel, tá? Que a gente consegue chegar nesse cálculo. Então, você não pode esperar simplesmente pelo INSS para você se aposentar, tá? E você, venhamos e convenhamos, se você começar com 20 anos, com 50 anos você já terá 1 milhão de patrimônio, cara, e terá R$ 8.300 por mês, né? Isso aqui é para abrir a mente da pessoa, para começar a investir, ver bons investimentos. E a gente está falando aqui de um retorno de 0,8% ao mês, tá? Forte abraço, é isso. E tamo junto. Segue a gente lá no Instagram e segue a gente aqui no YouTube. Valeu, forte abraço.